Capítulo 16. Grunhe quando o telefone tocou. Ninguém nos avisa que as ressacas são muito piores depois dos 30. É como se atravessássemos a adolescência e a fase dos 20 e poucos anos achando que todos os filmes exageram ao mostrar um personagem de ressaca, para nos afastar da bebida. De repente, viramos adultos e estamos vomitando em um vaso de planta no escritório, para depois tentar lavar a boca com isotônico na esperança de se recuperar da bebedeira. Se é que eu conseguiria chegar até o escritório. Abri um olho e vi qual era o nome na tela. Dylan. Às 7 da manhã. Ai, meu Deus, o que foi que falei ontem à noite? Alô? Murmurei. Está tudo bem. Estou ligando para falar de uma coisa muitíssimo importante, disse ele, tranquilo. Até parecia que eu não tinha ligado bêbada para ele na noite anterior. Que é? Ele respirou fundo. As 5 coisas, ali. No mesmo instante, voltei a ter 16 anos. Meu coração disparou com esse pensamento, embora minha cabeça latejasse. E aí me bateu o choque de realidade. Não, Dylan. De jeito nenhum. Tenho que trabalhar. Você tem que trabalhar. 5 coisas, ou vamos ter que fazer. Você conhece as regras. Tateei a mesinha de cabeceira em busca de analgésicos. Se eu não aparecer hoje, vão achar que estou dando um chilique porque Matthew foi promovido. E daí? E daí que não é nada profissional. E você tem a apresentação mais importante da sua vida daqui a 2 semanas. Precisa se preparar. O celular ficou mudo, depois escutei um murmúrio de Dylan. Bom argumento. Hoje em dia, sou muito bom em fazer várias coisas ao mesmo tempo. E se eu prometer que nossa aventura vai ser educativa? Dylan. Censurei. Alyssa. Ele me imitou. É uma pergunta simples. Você consegue me dizer 5 coisas maravilhosas pelas quais está ansiosa hoje? Não tenho nenhumazinha. Suspirei, derrotada. Nem metade de uma coisa. Foi o que imaginei. Invente suas desculpas, encontro você na Street Pancras, às 11. Ele estava prestes a desligar, mas o impedi, ao sentir um desespero. Dylan. Fiquei hesitante, na dúvida do que queria falar. Por que está fazendo isso? Porque você não está feliz. E é muito importante que você esteja feliz. Ele desligou, e fechei os olhos, sem saber se deveria ficar empolgada ou apavorada. Asterisco, asterisco, asterisco. A Street Pancras era minha estação de trem favorita em Londres. Havia algo de especial quanto ao mar de possibilidades que oferecia. A Eurostar, o bar e restaurante de ostras, a entrada escura do Hotel Renascense, escondida nos fundos, como se uma história secreta se desenrolasse em torno dos passageiros que iam viajar a trabalho ou a lazer. Eu me sentei para tomar café e fingi que estava lendo um livro, mas só fiquei observando as pessoas, na verdade. Cumprimentavam-se com abraços, desviavam-se das bagagens, andavam depressa. Turistas ficavam perdidos, casais discutiam. Era possível ver de tudo em meio à multidão da Street Pancras. Dylan apareceu com um café em cada mão e os óculos escuros apoiados na cabeça. Viu meu café na mesa e suspirou. Droga. Estendi a mão. Passe para cá. Café nunca é demais. Tinha quase certeza de que você não viria, comentou ele, ao me entregar o copo. Achei que você ia se importar muito com o que o pessoal do escritório ia achar. E me importava. Mas não podia desperdiçar essa chance. Claro, tinha dito para Tola e Eric que era tudo relacionado a Matt perfeito. Essa era minha oportunidade de trazer Dylan para nosso lado, para empurrá-lo para Nick, resolver todos os problemas deles. Mas, bem lá no fundo, eu sabia que estava mentindo. Dylan olhou para mim, com um sorriso malandro no rosto, e entrei em pânico. Já, falou com Eric agora pela manhã? Indagou ele. Fiquei sem entender. Por que eu teria? Ele abriu um sorriso para mim, insinuando algo. Não creio. Então foi com Ben mesmo que ele se encontrou ontem à noite. De novo. Ele levantou as mãos, como alguém que concordou em não falar nada, e nós dois ficamos ali, sorrindo um para o outro. Pelo jeito, talvez nossa vida se cruze um bocado se isso virar um romance épico, como nos filmes antigos de que Ben tanto gosta, comentou Dylan. Enquanto isso, ele se pôs a conferir o painel de partidas. Fiquei aliviada por ele não ter visto o pânico que deve ter se espalhado em meu semblante. Mentir para pessoas que nunca mais vai ver, para desconhecidos na rua. Tudo bem, mude-os para melhor e toque a vida. Porém, não havia mais como eu voltar atrás. Já estava com a água até o pescoço. De repente, Eric também estava correndo riscos. Até quando ele mentiria para Ben a respeito de como eu de fato conheci Dylan? Bom, não vamos nos precipitar, talvez não passe de um casinho passageiro, sem grandes expectativas quanto ao futuro, falei, de um jeito descontraído. Dylan se virou para me encarar e inclinou a cabeça para o lado, como um cãozinho confuso. Ben levou 4 anos para encontrar o par perfeito de calça jeans. E quando finalmente achou um de que gostava, comprou 20 iguais. Um tamanho maior, outro menor, de todas as cores. Ele espera até encontrar o que quer e aposta em coisas duradouras. Um pouquinho exagerado, talvez. Na verdade, eu o admiro. Pode parecer que ele se assala, mas apenas toma decisões, bem pensadas, sabe? É analista, pondera os prós e contras, espera até saber no que está se metendo e, então, mergulha de cabeça. Dylan sorriu com ternura. É bom ser assim. Mas se Eric não estiver? Não estiver o quê?
Senti que estava entrando na defensiva. Procurando algo sério, verdadeiro. Dylan parou por um instante. Aí é melhor ele avisar logo. Pensei naquela noite em que me tornei amiga de Eric, quando ele chorou de soluçar, segurando a caneca de cerveja, com medo de machucar todo mundo. E me lembrei dos primeiros encontros, dos sorrisos marotos e das piadinhas sobre sexo, conforme ele experimentava diferentes personalidades e oportunidades como quem troca de casaco, à espera de um que sirva. E do olhar cansado quando a noite chegava ao fim, e ele agarrava meu braço no pub e dizia que não aguentava mais procurar um par perfeito. Ele quer algo sério. Mas, nunca teve isso na vida. Fiquei na dúvida se havia revelado coisas demais, traído meu amigo. Bom, então acho que está tudo bem. Enfim. Dylan tomou um gole de café. A não ser que Emma não goste do Eric. Aí ele está frito. Franzi a testa, ao tentar me recordar de alguma menção a Emma no meu jantar com Ben. Era sua irmã. Sua melhor amiga. A cachorrinha Beagle dele. Emma Watson. Ela quem manda na casa. Dylan sorriu e virou a cabeça para observar os trens. E é assim que deve ser mesmo. Dei uma gargalhada, ao pular da banqueta para segui-lo. Então, para onde vamos? Nem adiantava tentar, sabia que ele não me contaria nada. Sabe muito bem como funciona, Aristide gracejou Dylan. Mas você promete que vamos trabalhar um pouco. Escutei minhas próprias palavras e dei um suspiro. Uma vez nerd, sempre nerd. Tem coisa que não muda. Sai da minha cabeça, Dylan. Ao chegarmos à plataforma, ele me entregou uma passagem e falou para eu não olhar. Eu a validei na catraca e a devolvi, tão surpresa quanto ele por ter obedecido. Nós nos acomodamos em um vagão vazio e nos sentamos à mesa, um de frente para o outro. Prometo que vamos trabalhar na apresentação aqui no trem. E fora do trem. Vamos viver aventuras. São as regras. Tudo bem, vamos ao trabalho. Até que conseguimos, durante 2 horas, trabalhamos juntos, ensaiamos a apresentação, fizemos ajustes, pesquisamos sobre a empresa. Não houve brigas, reclamações ou indiretas. Nick não foi mencionada. Não me lembrei daquela sensação visceral de culpa. Conseguimos avançar. Quando saltamos do trem, senti o cheiro do mar. Descemos a encosta, e o oceano surgiu de repente, do nada, repleto de potencial, de esperança e de promessas quanto à chegada do verão. Sorri e tive a impressão de que Dylan olhava para mim. O que foi? A primeira das 5 coisas, só isso. Ele sorriu e saiu em disparada. Quem chegar primeiro ganha. Enquanto corria atrás dele, desviei das pessoas, dei um pulo do meio-fio, eufórica, e disse a mim mesma que fazer aquilo era muito idiota. Ele ganhou de mim, como esperado. Talvez eu também esteja precisando me exercitar aos domingos, falei, ofegante, e ele só balançou a cabeça. Bom, e agora? Dylan olhou para cima e para baixo, como se inspecionasse os arredores, em busca de algo específico. Na verdade, eu tinha certeza de que ele só estava de olho na primeira oportunidade que aparecesse. O que aconteceu quando apontou de repente para o fliperama? Parecia ridículo viajar 3 horas só para gastar 20 pratas no fliperama, mas estar fora de Londres era como estar livre de mim. Deixei a versão workaholic, viciada em melhorar pessoas, sempre perfeita, sempre esforçada de ali lá na estação de Street Pancras. E agora? Indaguei, de olhos arregalados, que nem criança. Um almoço chique? Dylan parecia tão contente consigo mesmo que comecei a rir. Ah, fala sério, nada de chique. Sua vida já é rodeada de coisas chiques. A gente não pode simplesmente comer batata frita com bastante vinagre. Sem tirar absolutamente nenhuma selfie. Respondeu ele, ao dar de ombros. Por mim, tudo bem. Ah, não, eu estava fazendo o oposto do que deveria. Era para eu incentivá-lo a desejar esse estilo de vida. Não, peraí, podemos ter o almoço chique, sim? Levantei as mãos. Este dia também é seu. Não é, não, de jeito nenhum. Ele riu. Hoje vamos fazer o que você quiser. Quando vamos fazer o que você quer? Provavelmente quando você estiver bêbada, corajosa e pronta para ser sincera. Ele inclinou a cabeça e me olhou de um jeito provocador. Como se estivesse me desafiando. Não respondi nada, sem saber muito bem o que ele estava pedindo, mas coisa boa não era. Você nunca foi teimosa desse jeito, sabia? Dylan fez o comentário como quem não quer nada, enquanto espiava as ruas laterais, com as mãos nos bolsos, como se não tivesse um pingo de preocupação. A sensação era de voltar no tempo. Esse momento era igual a todos os fins de semana que passávamos juntos na adolescência, perambulando por aí para uma das aventuras de Dylan, ir a um festival de música, conhecer uma cidadezinha litorânea, saltar do ônibus no meio do nada para tentar achar o caminho de volta para casa. E ainda era ele, tranquilo, com as mãos enfiadas nos bolsos, passeando como se nada no mundo fosse tão fácil quanto ser feliz. Bom, isso não é verdade. Meu celular tocou. Oi, Nick. Vi Dylan balançar a cabeça enquanto eu atendia a chamada. Como é que estão as coisas? Bom, para ser sincera, minha querida, estou vivendo uma espécie de pesadelo hoje. Você sabe onde o Dylan está? Dylan. Repete alto. Ele começou a balançar a cabeça ainda mais e arregalou os olhos. Não, não estive com ele. Por quê? Vi que ele coçou a nuca e se pôs a fitar o chão enquanto ela falava. Cheio de culpa. Bem, ontem estávamos conversando sobre o futuro, e acho
Acho que o assustei. Insisti muito, e agora ele sumiu e não está atendendo a minhas ligações. E caso ele não se saia bem nessa apresentação? Enfim, é um contato do papai, e não vai causar uma boa impressão. Acho que você não precisa se preocupar, sussurrei, ao tentar acalmá-la. É provável que ele só esteja dando um tempo para botar a cabeça em ordem antes da apresentação. Conversamos sobre casamento, e achei que concordávamos a respeito disso. Por que ele não concordaria? Eu. Isso tem que acontecer, Ali. Havia certo grau de desespero em sua voz. Eu preciso do Dylan. Ele é a única coisa verdadeira na minha vida. Bem, isso me fez lamentar por nós três. Por favor, não se preocupe com nada. Se eu falar com Dylan, vou avisar que você está tentando entrar em contato com ele. Tudo bem, você tem razão. Pensamento positivo. Vou meditar um pouco. Ela inspirou, e pareceu que a inflaram com hélio, bem rápido, para retomar a personalidade esfuziante. Então, tchau. Quando tirei os olhos do celular, Dylan estava sorrindo como quem torce para não ser metralhado de perguntas. Então, sobre o Fish Chips, aquele pub na esquina parece uma boa. Dylan. Ele me ignorou, e eu o segui na mesma hora. Dylan. Por que está fugindo da sua namorada? Porque ela estava te ligando para saber onde estou. Questionou. Depois, segurou a porta do pub e fez um gesto para eu entrar primeiro. Só teríamos essa conversa se ele estivesse encurralado em uma cadeira, diante de um prato enorme de comida, uma caneca de cerveja, sem escapatória. Tudo bem, que fosse do seu jeito. Ela pagou pelos meus serviços. Retruquei. Escolhi uma mesa e me joguei na cadeira, enquanto aguardava que ele se juntasse a mim. Claro, eu sei. Então agora ela é sua dona. Fiquei sem paciência. Quer dizer que vamos voltar com essa gracinha? Ótimo, estava mesmo sentindo falta do sarcasmo e daqueles olhares tortos. Vou buscar umas bebidas e o cardápio. Ele se afastou e foi conversar com o barman sobre os tipos de cerveja. Sorria para mim e aparentava saber o quanto estava me irritando. Tinha me metido naquela situação, e era minha responsabilidade achar uma solução. Tentei encarar como apenas mais um caso da match perfeito, como qualquer outro, e desconsiderar meu passado com Dylan. Por mais que lhes faltasse afinidade em aspectos específicos, Dylan e Nick tinham potencial para ser um casal e tanto. Pareciam perfeitos juntos. Ele conseguia fazer com que ela relaxasse e comesse a droga da pizza, ela arranjava contatos de negócios para ele através do pai e me pagava para aprimorá-lo. Está bem, não foi um bom exemplo, mas, ambos eram pessoas bonitas e inseguras, que reproduziam seus padrões e só precisavam encontrar uma maneira de comunicar as próprias necessidades. O problema, é lógico, era o prazo apertado. Dylan precisava se livrar da sensação de estar representando um papel e ser capaz de identificar os momentos offline de Nick. Precisava saber quando ela estava sendo autêntica. E Nick precisava lembrar que o namorado era um ser humano de verdade, e que nem tudo na vida deve ser encarado como uma oportunidade de marketing. Muito bem, comunicação, empatia, apaziguar ânimos alterados. Eu poderia resolver isso. Ele enfim retornou e colocou 2 canecas de cerveja na mesa. Obrigada. E o cardápio? Pedi fish e chips. Era isso que você queria, não era? Ele deu de ombros, tomou um gole de cerveja, depois olhou em volta no bar. Dylan, o que é que está acontecendo? Nick falou que começou a falar sobre o futuro e você fugiu. Por que você liga para isso? Perguntou ele, irritado. Está aqui para dar um jeito na minha carreira, que está mal das pernas, não é? Estou aqui para ajudá-lo a se preparar para uma grande oportunidade, sendo que nós dois sabemos que você prefere fugir a se arriscar e fracassar. Não posso ter mudado nada em mais de uma década. Ele riu e passou a mão no cabelo. Ainda sou o cara despreocupado, sempre de boa, que só sai com a galera descolada, é isso. Não posso ter amadurecido em algum momento nesses últimos 15 anos. Ué, você administra uma empresa, porra. Não sei por que ficou com raiva, achei que eu estava ajudando. E está. Mas você está me ajudando porque é uma ajuda para ela. Ele soltou um suspiro. Fiquei apreensiva. Estava chegando muito perto do X da questão. Respirei, abaixei a voz e me aproximei. Jill, ela te ama. E queria ajudar. É o que um parceiro faz pelo outro. Em troca, ela só quer uma proposta de casamento, pouca coisa. Ele assentiu, tomando outro gole. Por que é que você fugiu? Ele me olhou como se eu fosse completamente louca. Por quê? Porque ela não me conhece. É como se ela enxergasse em mim uma versão do que eu poderia ser daqui a 10 anos. Ele lançou um olhar de súplica e pareceu aguardar uma grande resposta para uma pergunta que não chegou a fazer. E daí? Isso é legal, não é? Ela vê todo esse potencial, o Dylan do futuro. Quer estar com ele. Ele discordou em silêncio, e fiquei com a impressão de que estava decepcionado comigo. O garçom chegou com nossos pratos e os depositou na mesa, além de mostrar os temperos e perguntar se queríamos mais bebidas. Dissemos que não, sorrimos e ficamos esperando o rapaz sair. Fiz um gesto para que Dylan continuasse a falar. Neste exato momento, sou tipo um filhotinho de cachorro que ela comprou na esperança de que cresça e vire um Doberman. Só que, na verdade, sou misturado com Poodle e não fui totalmente treinado a fazer minhas necessidades no lugar. Soltei um risinho abafado, com o rosto quase colado na caneca, e peguei o vinagre para despejar à vontade.
Notei a quantidade assustadora de sal que Dylan salpicou em suas batatas. Pode rir, beleza, mas ela está mais apaixonada por essa versão de mim do que por quem eu sou de verdade. E sempre que chego mais perto de me tornar essa versão idealizada que ela criou, Nick me dá uma recompensa. Usei o terno que ela escolheu, fui ao baile de gala, parei de usar camisetas com estampa de videogame dos anos 1980. Ela está esperando que eu abra mão das coisas que amo, e não sei se estou preparado para fazer isso. Com o olhar que me lançou, parecia que ele estava evitando dizer alguma coisa, e até massageei minhas têmporas. Seja o que for, me fale. Minha ressaca está até voltando. Você está me olhando daquele jeito, como se precisasse contar que matou meu peixinho de estimação. Dylan deu uma risadinha abafada. Não, quantas vezes vou ter que explicar? O Ezar. Borbulhas morreu de velhice. É que, desde que você reapareceu, me lembrei de quem eu era naquela época. Eu gostava daquele cara. Eu o achava meio irritante. Sei não, hein? Torce o nariz. Dylan, quer saber o que você devia fazer agora? Ele descansou a faca e o garfo na mesa. Quero, de verdade. Oh, sabe o oráculo ali, que resolve tais problemas. O que eu deveria fazer? Sinceramente. Limpei as mãos em um guardanapo e peguei a caneca de cerveja. Acho que você deveria parar de pensar tanto, caramba. Ele ficou chocado. As sobrancelhas sumiram, escondidas debaixo da franja. O quê? Abaixei o olhar e vi que tinha 4 ligações perdidas da minha mãe, além de uma mensagem de tola para saber se estava tudo sob controle e as mensagens de Nick. Em seguida, olhei para ele, esse homem lindo que tinha sido meu amigo. Ele poderia ser feliz. E então não haveria mais ligações com minha mãe inconsolável. Eu poderia encerrar o ciclo. Iniciar algo novo, transformar a Matt perfeito no que ela precisava ser. Talvez pudesse ensinar a homens como Dylan, sem fingimentos, sem artimanhas, apenas com um desejo de amadurecer. Eu precisava ajudá-lo a me deixar no passado. Dei de ombros, com indiferença, como se cada palavra não estivesse me matando. Você está apaixonado, é amado, já tem 30 e poucos anos. Famosa ou não, sua namorada vai acabar pensando em casamento. Essas conversas têm a ver com descobrir se você está contente em avançar devagar, como é o caso da maioria das pessoas quando as coisas vão bem, ou se está disposto a dar um passo adiante, a dizer sim, é isso que eu quero a longo prazo. E só. Dylan pareceu tão confuso que quase deixei escapar uma risada. Dylan, é bem simples. Você a ama. Amo, mas... Não, negativo. Sinto muito. O resto são dúvidas, inseguranças e medo de mudar. Peter Pan é uma ficção, todos nós temos que crescer um dia. Observei-o com atenção e parti para o golpe de misericórdia. Além do mais, você quer ser esse cara, não quer? O homem de negócios bem-sucedido. Não venha me falar que não quer fechar aquele acordo e voltar para casa no dia seguinte para contar ao seu pai que você sempre esteve no caminho certo. Ele deu aquele sorriso espertinho e assentiu, com os olhos fixos na mesa. Acho que você tem razão. A gente combina bastante e se complementa. Ela é bem divertida. E me mostrou um mundo completamente diferente, que eu nem sabia que existia. Não quero viver nesse universo o tempo inteiro, mas, crescer faz parte da vida, né? Relacionamentos amadurecem. Exato. Vocês formam um ótimo casal. Estou sendo sincera. Sincera? Seus olhos azul claros se detiveram em mim. Então você ficaria feliz se eu me casasse com Nick? Porque essa pergunta está parecendo uma cilada. Eu ficaria feliz se você estivesse feliz. Não é esse o propósito deste passeio todo de hoje. A felicidade de ambas as partes. Abri um sorrisão, e ele se entristeceu. Não, não faça isso. O quê? Esse sorriso para camuflar. Para mim, não cola. Já ouvi muitas vezes na vida. Não é? Estou sofrendo por não ter sido promovida, estou de ressaca e estou dando o mesmo conselho de quando éramos adolescentes. Dá um tempo, tá legal. Enfiei uma batata frita na boca e mastiguei com fúria. Ele tomou fôlego. Será que algum dia a gente vai conversar sobre isso? Sobre nós? Estremeci, enquanto engoli a batata, e pressionei os dedos contra meus lábios. Mal dava para ouvir minha voz. Não comece com isso agora, Dylan. A gente precisa, senão vou explodir. Por favor. Ele estendeu o braço e segurou meu punho. Por favor, podemos apenas ser sinceros, apenas nós, por 5 minutos. Implorou. Foi você que começou com o fingimento. Eu entrei em pânico. Ué, não fosse isso, a gente teria que fazer aquela coisa toda de como você está, o que tem feito, de alardear as conquistas na vida. E sabia que iria decepcioná-la de cara. E eu estava com raiva de você. Bom, eu também estava com raiva de você. Ele foi pego de surpresa. De mim? Que motivo você tinha para ficar com raiva? Eu que fui abandonado, bloqueado. Eu que nunca mais tive notícias suas. Olhei para os clientes ao redor, todos estranhamente em silêncio, enquanto bisbilhotavam nossa discussão e disfarçavam sem olhar para nós. Ergui as mãos e falei baixinho. Acho que a gente precisa parar de falar sobre esse assunto. Por favor, Ali. Tenho sido paciente, mas a gente precisa mesmo. Eu sei, mas, aqui, não? Ele assentiu e se levantou. Tudo bem, vamos embora. Apontei para meu prato.
A gente precisa pagar. Já está pago, vamos. Fui atrás de Dylan como se estivesse a caminho da forca, cabisbaixa, conforme seguia seus passos, sem me atrever a pensar, falar ou brigar. De alguma maneira, a culpa por isso recairia sobre mim. Eu ficaria lá parada, constrangida, enquanto contava a ele que o amava quando éramos adolescentes e descobri que ele nunca tinha dado a mínima para mim. Eu iria me enfraquecer, ficar vulnerável e me envergonhar. Ele nos levou para a orla, onde o barulho das ondas era alto o bastante para abafar a conversa. Isso aqui é para não ouvir minha gritaria? Perguntei, apontando para o mar. Talvez eu queira te jogar aí, se você me irritar muito. Eu encarei, tentei me acalmar e levantei as mãos. Beleza, tudo bem. Então vamos ser sinceros. E vamos ser nós dois. O que você quer de mim? Quero que você peça para eu falar um fato verdadeiro. Exclamou, frustrado, com a voz esganiçada. Quase soltei uma risada. Quer que eu peça para você falar de fatos e curiosidades? Claro, pode mandar um aí sobre a migração das aves para a América do Sul. Sou toda ouvidos. Dylan puxou os cabelos, e achei que ele iria gritar comigo. Você sabe que não se trata disso. Você mesma falou que pedia uma verdade para ter certeza de que as pessoas não mentiriam o tempo todo para você. Quero que me peça, porque assim, quando eu disser o que preciso dizer, vai saber que não estou mentindo, tá bom? Por favor. Bem, isso me desarmou. Olhei seu rosto, tão franco e familiar, tão ansioso para viver esse momento do qual eu vinha fugindo. Tomei fôlego para me acalmar. Está bem. Por favor, me conte um fato verdadeiro, Dylan. Era evidente que planejara exatamente o que queria dizer, e me perguntei se ele havia ensaiado o discurso, alterado as palavras até ficar perfeito. Passara quantos anos matutando o que iria me dizer caso me reencontrasse. Eu te amava, e você foi embora. Uma ira ardente me percorreu até meu corpo começar a tremer. Tive vontade de atirar alguma coisa nele. Você não me amava. Berrei, revoltada. Pelo visto, essas palavras tinham estourado a represa. Você tinha namorada. Sempre tinha uma namorada. Naquela noite, você me beijou por causa de um desafio, e eu estava bêbada e devo ter falado alguma coisa idiota, porque você reagiu como se eu tivesse dado um soco na sua cara. Aí, de manhã, mandou mensagem para sua namorada para falar que eu era um fardo terrível e que mal podia esperar para se livrar de mim. Não me venha bancar o herói dessa história agora, Dylan. Ele ficou boquiaberto, de fato. Porra, do que é que você está falando? Eu me lembro do olhar horrorizado na sua cara. Gritei. Dylan afundou a cabeça nas mãos, depois se afastou de mim e berrou com o oceano, os punhos cerrados, os braços estendidos. Rugiu para as ondas até esvaziar o peito. Minha vontade era de fazer igual a ele. Quando voltou a se aproximar, com o rosto pálido, deteve-se perto de mim. Era impossível evitar aqueles olhos. Ele apontou para mim e para si mesmo. Somos dois idiotas. Nada disso importa, Dylan. Já faz muito tempo. Comecei. Está de brincadeira. Disparou. Você me contou que me amava, que sempre tinha me amado. Eu me encolhi. Nem começa, Ariste. Aquele papo furado de eu estava bêbada não vai livrar sua barra. Você me amava. Tá bom. Berrei. Eu te amava, e daí? Eu também te amava, sua idiota. Gritou ele. Minha vontade de gritar passou no mesmo instante. Não? Você mandou mensagem para sua namorada. A voz dele ficou mais doce, os olhos, pesarosos. Eu a abandonei naquela festa para cuidar de você, e não sabia se algo do que você tinha dito era verdade. Achei que você iria acordar e fingir que não passava de um engano. Então, sim, falei o que ela esperava de mim, para agradá-la e deixá-la feliz, até eu entender tudo. Você me amava, declarei, ao olhar transtornada para o mar e desabar sentada, enchendo as mãos de areia. E não era como amigo. Não, não era como amigo. Ele desmoronou a meu lado, e senti seus olhos em mim. É tão difícil assim de acreditar. É, um pouco. Ele cerrou as pálpebras e suspirou, depois se virou de novo para mim. Não deu para perceber pelo beijo que te dei. Para mim, tinha sido um sinal bem claro. Eu estava muito ocupada sendo alvo das risadas debochadas dos seus amiguinhos populares e dos olhares fulminantes da sua namorada. Certo? Bom? Que situação. Meu coração batia acelerado, e me pus a cavar a areia com o polegar. Dylan riu. Pois é. Então por que tenho essa lembrança de você horrorizado? Ele comprimiu os lábios e deu uma inclinada na cabeça, pensativo, tentando reacender as memórias. Bom, pode ter sido o choque. É lógico que eu não esperava que você dissesse algo daquele tipo. E você sabe como fica quando está bêbada, Ariste. Incrivelmente direta e pragmática. Mas 30 segundos depois dessa declaração romântica, você vomitou na minha calça jeans favorita. E nos All-Star que eu estava usando pela primeira vez. Fiquei pasma. Ah, bom, está explicado. Afundei a cabeça nas mãos e estremeci. Não sei se isso é melhor ou pior do que eu imaginava. Ah, paixão recíproca e tristeza compartilhada é bem melhor. Eu não conseguia entender se você tinha me cortado da sua vida por ter ficado com vergonha do que disse ou porque, quando a bebedeira passou, você se lembrou do que eu disse. Foi uma época complicada. Dylan deu um tapinha nos joelhos, descobertos nas calças jeans rasgadas. E aí, está se sentindo melhor?
Olhei para ele, reflexiva, tentando entender. Acho que fico triste por nós dois no passado. Ele assentiu, pegou minha mão e a segurou com força. Senti um aperto no peito, enquanto seu polegar roçava as costas da minha mão. Eu também, principalmente por todos os anos em que poderíamos ter participado da vida um do outro se você não fosse tão dramática. Fiz uma careta para ele. Se você tivesse sido cavalheiro em relação ao meu vômito azul, a gente poderia estar casado agora, zombei. Depois, mostrei a língua para ele. Ele gargalhou, e tive a sensação de poder voltar a respirar. De podermos ser apenas nós. O garoto que um dia amei também me amou, mas fomos afastados por nossas inseguranças. Daquele momento em diante, poderíamos seguir em frente. Pensei em todas as mulheres que já haviam me contratado, no amor imenso que existia dentro delas, na vontade que tinham de doar e ajudar, tão grande que estavam dispostas a enfrentar toda a nossa ensinação. Pensei no aspirante a astro do rock com medo de cantar, no gênio que não conseguia falar em público, no sujeito que titubeava para exigir uma promoção no emprego. Eu dera um empurrãozinho de leve em tantos deles, incentivara-os com palavras gentis e confiança, para que um dia se olhassem no espelho e vissem o que eu lhes dissera que eram. Esse seria meu presente para Dylan. Eu o ajudaria a se livrar do medo de seu próprio potencial, a ter certeza de que estava se desenvolvendo como deveria. Eu lhe daria uma vida da qual poderia se orgulhar. Havíamos superado o passado, encerrado essa história. Livres da tensão, livres dos e se. Ele foi meu melhor amigo, ele me amou. Eu o amei. Então, era hora de ajudar Dylan a amá-la, a amar uma vida ao lado dela. Era o melhor para todo mundo. Que vidinha mais solitária eu tive sem você, Ali. Como se eu tivesse perdido a consciência. Acho que você se saiu muito bem sem mim. Apertei sua mão com força, e ele sorriu. Sabe qual é a melhor parte disso tudo? Perguntou Dylan, ao me puxar pela areia, para perto dele, o braço envolveu minha cintura, e ele se aconchegou juntinho a mim. Acabou o fingimento. Isso foi muito cansativo. Sentia o perfume de sua loção pós-barba e o toque macio de seu suéter sob a ponta dos dedos. Vislumbrava um leve tom avermelhado na barba por fazer e poderia contar todos aqueles belos cílios, se quisesse. Estava de volta aos meus 18 anos, exatamente no mesmo lugar, arrebatada por sua beleza. Acabaram os segredos, acabou o fingimento. Foi mesmo, concordei, com pesar, ao me atrever a deitar a cabeça em seu ombro, enquanto me continha para não chorar. Foi muito, muito, muito cansativo.